Você já parou para pensar como um único ser vivo, seja uma bactéria, seja uma árvore, ou até mesmo você, se relaciona com o ambiente ao seu redor? Seja com suas características físicas, suas escolhas e seu comportamento, é alterado, moldado pela vida. É exatamente isso que a ecologia estuda. E se eu dissesse que essa ciência fascinante muito mais além do que grandes ecossistemas, e que para responder questões ambientais, pode-se começar com o nível mais fundamental, o organismo individual. Neste vídeo, vamos mergulhar na ecologia a nível de indivíduo. Você vai compreender como o comportamento e a evolução se entrelaçam para que os seres vivos prosperem. Vai entender como novas espécies surgem e também entender que estudar a vida no seu nível mais individual é crucial para compreender nosso lugar no mundo. Não é segredo para ninguém que o nosso planeta está sofrendo com muitas mudanças. Problemas com relação à biodiversidade, escassez de recursos, mudanças climáticas, tudo isso mostra pra gente que estamos sofrendo uma crise ambiental. Mas e o que isso tem a ver com a ecologia? A ecologia, ela vai fornecer pra gente as ferramentas e o conhecimento para que a gente crie soluções para as consequências das nossas ações. Vai ser a forma da gente prever os impactos do que a gente planeja fazer, de certa forma, equilibrar um pouco o desenvolvimento humano e a saúde do planeta, para ninguém sair perdendo, né? Afinal, a gente vive aqui. No coração da ecologia individual, existe uma interação entre comportamento e evolução. Isso em qualquer organismo. Suas características, suas habilidades e as suas reações são reflexo de anos de adaptação. Imagine um pássaro que voa milhares de quilômetros em busca de alimento e reprodução, ou uma planta que desenvolve espinhos para sua defesa. Nada disso é por acaso. Cada organismo enfrenta pressões ambientais, como a busca por alimento, a fuga de predadores, busca por recursos e necessidade de reprodução. Essas pressões funcionam como um filtro, favorecendo alguns indivíduos com características e comportamentos mais vantajosos. Esse processo é chamado de seleção natural, uma das bases da evolução. Comportamento que é negativo é quando o animal imita outro para se proteger, o cuidado parental é quando há o investimento dos pais na prole, e até mesmo estratégias de caças mais complexas. São exemplos de adaptações que favorecem o indivíduo em relação à sua sobrevivência e seu sucesso reprodutivo. Mas como a diversidade que conhecemos hoje surgiu? Como um ancestral comum deu origem a tantas formas diferentes? A resposta está na especiação, o processo ecológico e evolutivo. Quando indivíduos da mesma espécie são isolados, seja por uma barreira geográfica, como um rio, uma montanha, ou então por mudanças no seu comportamento sexual, eles param de se cruzar. Com o tempo, com as mudanças ambientais diferentes e as mutações aleatórias, essas espécies elas vão acumulando diferenças. Se essas diferenças chegarem no nível em que elas não conseguirem mais reproduzir entre si, aí sim surgiu uma nova espécie. Um dos exemplos mais icônicos são os tendilhões das Ilhas Galápagos, estudados por Charles Darwin. A distribuição de alimentos era diferente em cada ilha, o que levou à seleção de bicos específicos para cada dieta. Ao longo de muitas gerações, esses tendilhões se diferenciaram, e as novas espécies, todas elas descendentes de um único ancestral comum. E é dessa forma que a biodiversidade cresce e se renova constantemente. Quando pensamos em competição na natureza, a gente sempre lembra do leão correndo atrás da zebra, esse tipo de coisa típica de documentário. Mas se eu te disser que isso ocorre entre indivíduos da mesma espécie? Pois é, a gente chama isso de competição intraespecífica. O que é isso, Francine? A competição intraespecífica é basicamente a competição entre indivíduos da mesma espécie, como eu já tinha dito, com relação ao alimento, um território bacana para se reproduzir, parceiros sexuais, tudo isso conta. E os indivíduos que estiverem mais bem adaptados é que vão prosperar e vão permanecer e vão conseguir passar suas características adiante. Com isso, eles vão conseguiram e conseguem desenvolver estratégias elaboradas de acasalamento, estratégias de cooperação, tudo isso pensando no bem geral da espécie, da população. Porque, no final das contas, não adianta um indivíduo só sobreviver. A espécie precisa prosperar e permanecer. As adaptações. Animais com camuflagem perfeita em seu ambiente. Plantas de deserto com suas folhas suculentas. E também tem os peixes, com suas brancas especialidades. Quando o organismo está perfeitamente ajustado no seu ambiente, isso quer dizer que ele tem adaptações. Essas adaptações são características hereditárias, que foram ali moldadas e selecionadas pela seleção natural, ao longo de milhares de gerações.
levando o indivíduo mais apto a sobreviver e a se reproduzir. Mas a natureza é ainda mais surpreendente. Nem todas as respostas são fixas e herdadas. Existe um conceito chamado plasticidade fenotípica, que é a capacidade de um mesmo organismo mudar a sua forma, seu comportamento e a sua fisiologia em resposta direta ao ambiente, sem que haja uma mudança em seu DNA. Pense em uma planta. Se ela crescer sobre a sombra, ela vai tender a ter um caule mais alto, né? Folhas maiores para tentar absorver a luminosidade solar. Já se ela cresce sobre o sol forte, ela pode ter o caule menor, folhas menores e mais resistentes. É o mesmo genótipo. Porém, pelas condições ambientais, ela ativa programas de desenvolvimento diferentes, apenas para melhor sobrevivência. Outro exemplo incrível são os animais que mudam a cor da sua pelagem de acordo com as estações do ano, como uma lebre do Ártico, que fica branca no inverno para se adaptar na neve. Isso é pura plasticidade. É uma forma dos organismos se adaptarem rapidamente às condições ambientais para maximizar as suas chances de sobrevivência. Você já notou como um bebê parece ter uma cabeça desproporcionalmente grande em relação ao seu corpo? Ou como a cabeça de um caranguejo parece ser gigante em relação ao seu corpo? Isso não é uma erro da natureza, é um fenômeno chamado alometria. Alometria é um estudo de como partes do corpo de um organismo crescem em ritmos diferentes e se relacionam proporcionalmente. Ela nos ajuda a entender por que o inseto possui pernas finas e longas, enquanto o elefante possui pernas grossas e curtas. Esse conceito é fundamental para entender o desempenho energético dos animais, a fisiologia, seu metabolismo e até mesmo estratégias de caça ou fuga. A alometria nos mostra como a forma de um organismo é finamente ajustada para sua função e seu ambiente, sendo mais uma prova da complexidade e da beleza das adaptações ecológicas. Ao explorarmos a ecologia a nível de organismo, percebemos que mesmo os processos mais íntimos de um ser vivo, seu comportamento, sua adaptação e até mesmo a sua origem, estão intrinsecamente ligados ao ambiente ao seu redor. Vimos como a evolução muda a vida, como a competição impulsiona a inovação, e como os organismos, com sua plasticidade e suas proporções alométricas, é uma resposta dinâmica aos desafios do planeta. Esse processo começa com a apenas do indivíduo, tendo impacto em cascata, influenciando ações como herdade e ecossistemas inteiros. A vida é uma teia complexa e cada fio é essencial. Entender ecologia não é só sobre construir conhecimento científico. É sobre entender o nosso papel como parte da natureza, parte do todo, parte do planeta. É construir uma nova visão de mundo para que a gente possa se adaptar e construir um futuro juntamente com o desenvolvimento sustentável nosso e do planeta, uma forma de equilíbrio. A ideia é essa. Então, desse vídeo a gente conseguiu perceber que estudar ecologia é entender a vida. E entender a vida, meu filho, é o primeiro passo para a gente poder preservá-la. Então, juntos, pessoal, fazemos a diferença. É isso. Um beijo da Anitta.